Riopretenses, o município de São José do Rio Preto e sua população deram um exemplo de adesão ao isolamento social como forma de combate à Covid-19, que produziu resultados que o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus esperava. Decorridos 34 dias, a partir dos sintomas do primeiro paciente positivo, chegamos à marca de 56 casos confirmados da doença. Acreditamos ser uma performance que poucos municípios, de cerca de 500 mil habitantes, atingiram. Isso nos leva a crer que o caminho seguido até agora está correto. A livre circulação das pessoas e as aglomerações sem controle nesse período poderiam ter levado nossa cidade a picos de casos de Covid-19 sem que o sistema de saúde estivesse preparado para receber, ao mesmo tempo, dezenas ou talvez centenas de pacientes. Como disse em vários momentos o presidente do Comitê de Enfrentamento à Doença, Dr. Aldenis Borim, enfrentar o coronavírus, esse inimigo ainda pouco conhecido, é um trabalho para a ciência em tempo real. Por isso, o comitê se reúne em caráter permanente. Hoje, o sistema hospitalar está pronto para enfrentamento da pandemia. E a nova orientação do comitê, discutida exaustivamente nas últimas horas, aponta esta hora como a de início da flexibilização gradual de algumas atividades econômicas de menor impacto na concentração de pessoas. Decisão que poderá ser ampliada ou revista a qualquer momento, a partir de orientação técnica do comitê. Importante destacar que não se trata de levantar todas as restrições previstas nos decretos federal e estadual, mas de um regramento pelo município para liberar setores de atividade econômica que não gerem aglomerações. Reitero que não se trata de suspender o isolamento social. As regras que valem ainda são fique em casa, o distanciamento entre as pessoas, a higiene como prioridade, a proteção às nossas crianças e pessoas com comorbidades, que são os casos em que o paciente apresenta duas ou mais doenças de modo simultâneo. Trata-se de um esforço para conciliar um mínimo de atividade econômica com o rigor científico necessário ao enfrentamento desta pandemia. O decreto que permite atividades comerciais de baixo impacto na aglomeração de pessoas, com regras rígidas de prevenção e higiene, será publicado amanhã e seus resultados serão acompanhados de perto pelo comitê, podendo, a qualquer momento, serem editadas novas deliberações. Passo agora a palavra ao procurador-chefe, Dr. Adilson Vedroni. Boa tarde a todos. O prefeito Edinho Araújo, nesta data, 15 de abril, assina o decreto 18.586, que será publicado no Diário Oficial do município de amanhã, que altera as regras sobre o funcionamento do comércio, da indústria e dos prestadores de serviços, previstos no decreto anterior, considerando a situação epidemiológica atual. E, como ele bem disse, sem prejuízos de eventuais restrições posteriores. Esse decreto, ele
flexibiliza algumas atividades, ou seja, autoriza algumas atividades a funcionarem que estavam restritas, estavam impedidas por conta do decreto municipal. Então, nós estamos fazendo uma compatibilidade entre o nosso regramento aqui do município e o decreto estadual e o decreto federal. Nesse sentido, a partir de amanhã, estão autorizados a funcionarem. Evidentemente, respeitado todas as normas de higiene sanitária, de distanciamento e de oferecimento de equipamentos de proteção aos clientes e aos funcionários. As lojas de óticas e lojas de produtos ortopédicos e similares, bancas de revistas e jornais, escritório de advocacia, contabilidade e imobiliárias com acesso restrito de pessoas, lojas de materiais de construção, lavanderias, barbearias e cabeleireiros, com limitações, e essas limitações seriam agendamento de clientes e uso obrigatório de máscaras especiais, aquela máscara N95, pelos atendentes. Também estão autorizados a funcionar todos os comércios de alimentos, bares, lanchonetes e restaurantes com atendimento presencial, mas sem consumo no local. Hotéis, estacionamentos, produtos agropecuários, consultórios e serviços odontológicos, assistência técnica de produtos elétricos, eletrônicos e comércio de peças e acessórios para veículos, motos e bicicletas. Isto é, além daquelas que já estavam permitidas anteriormente no decreto municipal. Registro, mais uma vez, que essas novas atividades devem sujeitar-se às regras gerais de higiene e distanciamento social. A íntegra do decreto estará disponível no site da Prefeitura para todos que tiverem interesse em verificar o seu inteiro teor. E as medidas protetivas que nós estamos indicando no decreto são essas especificadas aqui. Garantir aos funcionários o uso de máscaras de tecido ou descartáveis, assegurar que os clientes só adentrem os estabelecimentos usando máscaras e respeitar as regras de distanciamento entre pessoas e de aglomeração, além de disponibilizar álcool em gel 70% no estabelecimento. Acho que é isso, prefeito. Devolvo a palavra para o senhor. Muito obrigado, doutor Adilson Vedroni, pelas explicações e detalhamento do decreto. Passo agora a palavra ao doutor Denis Borim, que é o secretário da Saúde e o presidente do Comitê de Combate ao Coronavírus. Boa tarde a todos. Agora nós vamos atualizar os dados do Covid em São José do Rio Preto. Inicialmente, nós gostaríamos de atualizar o total de casos notificados. Hoje nós estamos com 108 casos já confirmados. Agora, nós estamos com 58 casos notificados e gostaria de dizer que, neste momento, minutos antes de iniciar a live, chegaram novos 4 casos, que iria para 62. Porém, esses 4 casos ainda têm que ser estudados para ver se realmente são de São José do Rio Preto ou se são importados e assim por diante. Nós temos, no momento, 666 casos descartados, nós temos 63 em investigação, nós temos 891 que se enquadra como síndrome gripal e num total de 1.678 casos notificados, sendo que 59 foram notificados de ontem para hoje. Próximo. Bom, dos casos confirmados de coronavírus, nós temos no total hoje 58, fora esses 4 últimos que eu acabei de colocar, que ainda estão em estudo. É importante lembrar que metade desses casos, que são 21, quase metade, né, desses casos, que são 26 casos, já estão curados
estão de alta do isolamento que foi imposto, e ele se encontra hoje imunizado. Dentre estão em isolamento por 14 dias, 23 casos. Nós temos internados há mais de 14 dias, 4 casos, tivemos 3 óbitos, e continuam com sintomas, apesar dos 14 dias de isolamento, 2 casos. Portanto, a gente considera esses ainda transmissores da doença. Eu gostaria também de fazer a seguinte colocação. Em nome do Comitê Gestor do Enfrentamento do Coronavírus, em São José do Rio Preto, gostaria de endossar as palavras que o prefeito Edinho acabou de proferir e dizer que as ações que anunciamos hoje, com medidas de abertura gradual de algumas atividades econômicas, estão amparadas em critérios técnicos e nas informações mundialmente conhecidas sobre o comportamento do vírus no mundo. Quero ressaltar que em nenhum momento, mesmo diante de muita pressão sofrida, o prefeito interferiu no trabalho do comitê gestor. Nos deu liberdade de trabalho e de decisão, mas cobrando sempre as atitudes necessárias para salvar as vidas, que nós tanto preservamos. As alterações do artigo 4 do decreto municipal só está sendo possível, e gostaria de frisar isso muito bem, porque a prefeitura e a população estão fazendo o dever de casa, ou seja, levando a sério o isolamento social. Como eu já disse em várias lives, o distanciamento social, ele não é uma coisa estática, ele é flexível, que você leve em consideração a curva de ascensão dos casos positivos do Covid-19, de maneira que possa ter um equilíbrio entre o número de casos e a capacidade do sistema de saúde absorver esses casos. Se isso não ocorrer, o que acontece? O sistema de saúde entra em colapso, e isso que nós precisamos de qualquer maneira evitar. E nunca esquecendo que, em todo momento, tanto a prefeitura quanto o comitê levou em consideração as repercussões econômicas que esse isolamento provoca. Até o momento, Rio Preto utilizou o isolamento que deu ótimos, excelentes resultados, visto o número de casos. Em 34 dias, a partir do sintoma do primeiro caso positivo, chegamos à marca de 58 casos confirmados. Muitas pessoas leigas me perguntam e perguntam a outros, por que fechamos vários setores se temos tão poucos casos? Pois eu digo que é justamente o contrário. O baixo número de casos decorre de um isolamento eficiente, não o inverso. Se não houvesse um isolamento eficiente, nós estaríamos com muito mais casos. Então, na realidade, esse argumento não pode ser repetido de boca em boca. Nós temos poucos casos porque nosso isolamento está funcionando. É preciso destacar que o Comitê Gestor de Enfrentamento analisa diariamente, como disse o prefeito, os dados, discute com intensidade, fazendo comparações com outros locais, também estudando recomendações tanto do Ministério da Saúde como da Organização Mundial de Saúde. Aqui em Rio Preto, atingimos 50 casos no 31º dia do primeiro caso. Acreditamos ser uma performance que poucas cidades, com cerca de 500 mil habitantes, conseguiu atingir. Isso nos leva a crer que o caminho seguido até agora está correto, está certo. A curva de crescimento de casos foi achatada convenientemente
até esse momento. E isso se deve não só ao decreto estadual, mas também ao regramento de distanciamento e de outras medidas tomadas desde o início por esse comitê e por essa prefeitura, que sempre nos apoiou. Por exemplo, as unidades de atendimento exclusivo aos pacientes em estado gripal foi uma atitude que poucas cidades tomaram. Diminuição do atendimento dos pacientes não prioritários, esvaziando o sistema de saúde momentaneamente para que a gente pudesse nos organizar. Diminuição e regramento da frota de transporte coletivos, restrições de circulações em horário de picos e manutenção exclusiva dos serviços essenciais, entre outros. Ou seja, essas foram medidas complementares tomadas pelo município que levou ao isolamento eficiente. Tornamos a repetir que este período de 34 dias até hoje nos permitiu organizar nosso sistema de saúde, pois num primeiro momento era impossível absorver esses pacientes de uma doença que pode ser muito grave e necessitar de muitos leitos hospitalares, equipamentos sofisticados e recursos humanos que não dispunhamos há um mês atrás. Neste momento, o comitê, analisando os resultados alcançados, resolveu adequar suas regras ao decreto estadual na sua plenitude legal, pois nossos números e nossa capacidade hospitalar assim o permite, neste momento, sem risco de colapso do sistema de saúde. Porém, devemos alertar que tal decisão não é definitiva. É fundamental que todos entendam isso. Continuaremos a analisar a curva de crescimento de nossos casos, atualizando as informações diariamente. E no momento adequado, podemos liberar mais ou restringir outras atividades que provoquem concentrações inadequadas de pessoas e possam colocar em risco a saúde da população e o colapso do sistema de saúde de Rio Preto. Mais uma vez eu repito, fiquem em casa, cuidem dos seus, lavem suas mãos, usem álcool gel, só saiam das suas casas para coisas essenciais. Isso é fundamental para que a gente possa continuar nessa linha de regramento da nossa volta à normalidade. Muito obrigado. A Secretaria de Comunicação informa aos veículos de comunicação que acompanham essa transmissão que, excepcionalmente hoje, as perguntas que foram enviadas por e-mail serão respondidas pela assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde. Com a palavra, o prefeito de Araújo. Deixo um recado final ao senhor, à senhora, às nossas crianças. Para conciliar a proteção da vida com a atividade econômica, será vital que todos os riopretenses continuem seguindo à risca a orientação das autoridades de saúde. Estamos falando com a população diariamente, pelas mídias sociais da Prefeitura e da Câmara Municipal, e por meio da nossa imprensa local, que foi histórica na prestação de serviços, levando informação segura à população. Se todos continuarmos agindo de forma responsável e em consonância com as orientações da saúde, teremos condições de enfrentar este momento difícil e inédito em nossas vidas e superarmos a pandemia. Lamento, por fim, que haja setores tentando tirar proveito político da crise humanitária e social que nós e o mundo vivemos. Não é hora de pensar em eleição.
estamos dedicados em tempo real à superação das dificuldades momentâneas. Nossa bússola, neste momento, é a ciência. Que Deus nos proteja, nos ilumine e nos ajude a fazermos as melhores escolhas. Muito obrigado.